Minhas senhoras e meus senhores, muito bom dia. Com a permissão de Sua Excelência o Primeiro-Ministro António Costa, damos início à cerimónia de apresentação dos novos preços dos transportes públicos da Comunidade Intermunicipal do Tâmega e Sousa no âmbito do Programa de Apoio à Redução Tarifária. Para dar as boas-vindas a Baião, chamamos ao palco o Sr. Presidente do município, Paulo Pereira. Muito bom dia a todos. Num cumprimento afetuoso que dirijo ao excelentíssimo Sr. Primeiro-Ministro, Dr. António Costa, e a outras individualidades que aqui vou referir a seguir, cumprimento-vos naturalmente a todos. Sr. Primeiro-Ministro, Dr. António Costa, o Sr. Ministro do Ambiente e da Transição Energética, Sr. João Pedro Matos Fernandes, que no espaço de 3 semanas visita pela 3ª vez Baião. Estamos aqui a ponderar sobre a possibilidade da sua elevação à categoria de cidadão honorário, e com quem contamos para alguns dos desafios que temos pela nossa frente, e nomeadamente no que diz respeito, por exemplo, à gestão da nossa biomassa. Um cumprimento naturalmente ao excelentíssimo Sr. Secretário de Estado Adjunto e da Mobilidade, professor José Mendes, excelentíssimo Sr. Secretário de Estado das Comunidades, hoje aqui na qualidade de nosso Presidente da Assembleia Municipal, meu querido amigo José Luís Carneiro, Sr. Secretário de Estado das Infraestruturas, Engenheiro Jorge Delgado, e no excelentíssimo Sr. Presidente da Comunidade Intermunicipal Tâmega e Sousa, Dr. Armando Mourisco, como dizia, no cumprimento que faço a todos, afetuoso, dirijo também esse cumprimento a todos aqui que hoje se associam a esta nossa iniciativa. Excelentíssimo Sr. Primeiro-Ministro, Excelências, é um prazer imenso receber-vos em Baião. Esta é uma terra de gente simples e genuína, que tem um prazer enorme em receber todos aqueles que nos visitam. E gostamos de o demonstrar sublinhando o orgulho nas nossas paisagens, no nosso património, nos nossos saberes e sabores, na nossa hospitalidade, a todos convidando afetuosamente a sentir Baião. Somos gente de uma região mais vasta, que todos os dias traduz o seu orgulho de pertença em inúmeros pequenos atos de coragem. Ainda esta semana, numa das suas crónicas semanais, alguém que muito aprecio em termos de mundivisão e de pensamento, não só no conteúdo, como na forma como em poucas palavras consegue dizer muito e referindo-se ao interior, o embaixador Seixas da Costa referia-se cito, à coragem de quem vive e teima em viver no interior norte, de quem ali investe e cria riqueza. E que isso era uma fantástica lição para um certo país que ainda existe, feito de quantos estão sempre à espera. Era uma fantástica lição para um certo país que ainda existe, feito de quantos estão sempre à espera de ajudas, nomeadamente da Europa, e que têm a queixa por atitude e o outro como culpado de tudo o que de mal lhes acontece. Permitam-me, assim, que sublinhe e enalteça a coragem e o orgulho de pertença de todos aqueles que são deste interior, gente de afetos, que cumprimenta apertando e sentindo a mão e olhando olhos nos olhos e que ainda usa a palavra de honra. Hoje, em Baião, assinala-se o cumprimento de mais um compromisso deste Governo. Uma medida que tem o potencial de poder revolucionar a mobilidade em Portugal e, neste caso, na nossa comunidade, este plano de ação, este plano de apoio à redução do tarifário dos transportes públicos, e que é um plano que permitirá a redução tarifária, o aumento da oferta de serviços e o reforço da rede de transportes. Este instrumento poderá vir a constituir-se como um elemento indutor de maior equidade social, amigo das famílias, dos jovens, dos estudantes, dos idosos e do ambiente, promovendo a democratização do acesso aos transportes públicos.
Será uma oportunidade para a coesão entre municípios e territórios, ao promover o diálogo e a negociação supramunicipal, não só no âmbito interno de cada CIM, mas igualmente no diálogo entre CIMs, no redesenho das soluções tarifárias e de rede, elemento reforçado com as competências adquiridas com a constituição das autoridades de transporte e que, conjugados, abrem uma janela de oportunidade na capacidade de resposta dos municípios e CIMs às necessidades dos seus municípios. Mas, sendo uma medida positivamente impactante, importa também garantir uma relação de compromisso entre todos os intervenientes para o futuro. É que, sendo certo que o PART impacta apenas 2,5% nos orçamentos municipais neste primeiro ano, também é certo que a taxa de comparticipação municipal sobe para 10% em 2020 e 20% em 2021. Importa, assim, que este compromisso, por estes dias assumido, de livre vontade e de boa fé, se baseie no justo pressuposto de que os orçamentos municipais serão proporcionalmente acompanhados no futuro pelo Estado Central. Em Baião, os efeitos práticos serão sentidos por todos aqueles que utilizem ou passem a utilizar os transportes públicos para as suas deslocações e que passarão a pagar muito menos. Vejamos alguns exemplos para deslocações dentro do concelho. De Frende, a freguesia do distrito do Porto que mais dista precisamente do Porto, para termos uma ideia, paga-se hoje mensalmente 93,50 €. Passará a pagar-se, isto para a sede do concelho, 30 €. De Santa Marinha do Zezer, uma vila deste concelho, outra vila deste concelho, paga-se hoje 72,5 €, vai passar a pagar-se 30 €. De Ancede, outra vila deste concelho, paga-se 50,50 €, vai passar a pagar-se 30 €. E nos casos de deslocações, por exemplo, para Amarante, Marco de Canaveses ou Porto, de autocarro ou de comboio, passará a pagar-se um valor máximo de 40 €. Neste último caso, para terem uma ideia, um passe de comboio para o Porto tem atualmente um custo de 121,75 €, enquanto que de autocarro custa 131 €. Com esta nova medida, a poupança chega a ser superior a 80%. Assim, caras e caros amigos, efetivamente são boas notícias trazidas pelo Sr. Primeiro-Ministro e pelo Sr. Presidente da Comunidade Intermunicipal, nesta que é mais uma das muitas boas medidas implementadas por este Governo. E é também por reconhecermos a sua vontade e determinação, Sr. Primeiro-Ministro, que em contribuir para o desenvolvimento do país e aumentar o bem-estar dos portugueses, que temos estado ao seu lado. Como exemplo, queria lembrar que Baião aceitou a transferência de todas as competências propostas pelo Governo num claro voto de confiança à sua política de descentralização. E com a minha forte convicção que este será um passo importante no caminho da tão necessária regionalização. É que, entendo, a regionalização poderá ser o corolário de muitas das medidas que tem implementado e o fator-chave para uma convergência mais efetiva dos territórios. Como Vossa Excelência referia há poucos meses, o interior não é um fardo, o interior não é um problema. O interior, pelo contrário, constitui uma enorme oportunidade que está por explorar. E é essa exploração que nós temos que fazer e que temos que agarrar e que temos agora a oportunidade de fazer. E nós, que dizem sermos do interior, temos muitas expectativas de desenvolvimento, de crescimento, de melhores condições de vida, de convergência. E, Sr. Primeiro-Ministro, este programa PART vem claramente também neste sentido. O Governo define este programa, define-o e aponta-o à redução tarifária nos transportes públicos, coletivos e ao aumento da oferta de serviços, tendo por objetivo, e passo a citar uma afirmação implícita e associada a este programa, ou seja, como diz, tem por objetivo combater as externalidades negativas associadas à mobilidade, nomeadamente o congestionamento, a emissão de gases de efeito de estufa, a poluição atmosférica, o ruído, o consumo de energia e a exclusão social. É por isso
que aproveito ao terminar esta minha curta intervenção de saudação para o sensibilizar para a importância urgente no desenvolvimento deste território, já não faz falta, de duas obras profundamente estruturantes e que assentam como uma fina luva neste propósito e que vão ainda muito mais além. A construção da variante à Estrada Nacional 211, Quintã, Mosquinhata, Sinfãs, desencravando toda uma região e desencravando Sinfãs, e também a ligação de Baião à Ponte de Ermida, Bigorne, desencravando Sudeste de Baião, mas também Rezende, Mesão Frio, Régua, e acabando com a concessão que foi inicial de ligação da A4 à A24, através de Penafiel, Marco, Baião, Rezende, Bigorre. Excelentíssimo Sr. Primeiro-Ministro, caras e caros amigos, isto estava a correr tão bem. Excelentíssimo Sr. Primeiro-Ministro, caras e caros amigos, encaramos o futuro com confiança e trabalhamos nele com o envolvimento de quem dá sempre o seu melhor, com grande resiliência, grande empenhamento, grande motivação, grande alegria, para que Baião e os baionenses, e deixem-me dizer numa cerimónia da CIM, para que as populações deste grande e grandioso território tenham o melhor e possam ir sempre mais longe. E desta forma contribuirmos também um pouco à nossa escala para um Portugal mais positivo. Sr. Primeiro-Ministro, bem-aja por estas boas notícias que aqui nos traz hoje. O seu Executivo tem contado e continuará a contar connosco. Nós também contamos consigo. Bem-aja. Obrigado. Segue-se a apresentação dos novos tarifários de transportes da Comunidade Intermunicipal do Tâmega e Sousa. Toma a palavra o Sr. Presidente da CIM, Armando Mourisco. Sr. Primeiro-Ministro, Dr. António Costa, Excelentíssimo Sr. Ministro do Ambiente, Engenheiro José Pedro Matos Fernandes, Srs. Secretários de Estado Adjunto e da Mobilidade, Engenheiro José Mendes, Secretário de Estado das Infraestruturas, Jorge Delgado, Secretário de Estado das Comunidades, este baionense João Luís Carneiro, Srs. Deputados, colegas Presidentes de Câmara, Srs. Vereadores, restantes autarcas, Secretário Executivo, demais autoridades civis e militares aqui presentes. Naturalmente, Paulo Pereira fê-lo na qualidade de Presidente da Câmara de Baião. Eu faço na qualidade de Presidente de toda a comunidade do Tâmega e Sousa. Reafirmo os votos de uma boa estadia por estes lados, as boas-vindas a este território de facto magnífico, hoje acompanhado por um dia fantástico. Só faltou haver tempo para podermos passar a tarde, quiçá, num desses ribeiros a pescar a truta, que já está na época dela, e de facto é um prazer, é uma honra enorme receber o Sr. Primeiro-Ministro neste território do Tâmega e Sousa. Cabe-me a mim apresentar, enfim, este plano de apoio à redução tarifária neste território do Tâmega e Sousa, que tem 450 mil pessoas, que administrativamente são 11 concelhos, e eles oriundos dos, ainda atuais, mas provavelmente já nem existentes, ou não deveriam existir, os distritos, mas vem do distrito de Aveiro, Castelo de Paiva, de Braga, de Celurico de Basto, de Viseu, Sinfãs e Rezende, e os restantes do distrito do Porto. Portanto, uma comunidade muito heterogénea. É heterogénea a nível social, territórios com menor fragilidade, com população jovem, e territórios mais frágeis e envelhecidos. Também heterogénea a nível económico, com concelhos industrializados que contrapõem com a ruralidade de outros concelhos. Também ela é heterogénea a nível geográfico e territorial, como eu referi já, concelhos mais urbanos, concelhos mais rurais, concelhos de baixa densidade, concelhos com localidades a 10 metros de altitude e localidades a mais de 1.200 metros de altitude. Esta, Sr. Primeiro-Ministro, esta heterogeneidade, sem uma dificuldade, é também ela um fator diferenciador, na medida em que transforma este território, como bem disse Paulo Pereira, numa comunidade única, com potencial enorme, numa comunidade infinitivamente bela, repleta de oportunidades. Naturalmente, também difícil, muito difícil,
naquilo que diz respeito à mobilidade, às acessibilidades e aos transportes. Por um lado tão perto, por outro lado tão longe. Tão perto porque vejamos a acessibilidade e os transportes coletivos dos territórios mais urbanos e próximos da área metropolitana de Porto, numa relação estreita e fundamental relativa à empregabilidade, aos negócios e à frequência do ensino superior, com diversas e frequentes ligações roda e ferroviárias, bem como a proximidade de distância quilométrica. Basta olhar o exemplo de Paços Ferreira, de Lousada, de Felgueiras, de Penafiel, e por outro lado tão longe, com concelhos mais rurais, onde os escassos 50 metros de distância a essa mesma área metropolitana do Porto demora uma eternidade a executar e os transportes coletivos são escassos, raros e caros. É o caso de Sinfãs, de Baião, de Rezende e outros exemplos que poderíamos dar aqui no Tâmega e Sousa. Relativamente às dificuldades nas acessibilidades e às necessidades prementes, já que o presidente de Baião, Paulo Pereira, abordou, mas eu acrescentaria também uma necessidade, essa sim, transversal a todo o território, ele que abordou aqui as necessidades mais nesta parte mais rural do território e que é a necessidade de executar nesta comunidade a ligação do IC35, fundamental para a ligação, para os negócios, para a proximidade ao serviço que a nossa população tanto necessita. Se existem de facto dificuldades e necessidades a suprir nas ligações regionais, como já referi, também a nível das ligações intermunicipais e municipais, muito ainda há a fazer, sobretudo nos territórios rurais, com a sua dispersão geográfica, com centenas de quilómetros quadrados e largas dezenas de aldeias, com uma oferta muito limitada, cuja resposta depende com enorme frequência dos transportes escolares, a que acresce uma população envelhecida e, portanto, com necessidades também elas muito específicas. Senhor Primeiro-Ministro, o Programa de Apoio à Redução Tarifária, criado e colocado em prática por Vossa Excelência, pelo Governo de Vossa Excelência, vai permitir, em grande parte, que estas dificuldades que assinalei no território do Tâmega e Sousa, a que acresce a importante redução da despesa das nossas famílias, sejam em grande parte supridas com um conjunto de medidas a desenvolver e em conformidade com as nossas necessidades. É naturalmente com grande alegria que agradeço ao Governo, a Sua Excelência, ao Sr. Primeiro-Ministro, esta oportunidade de permitir que o território se possa ligar com maior eficácia e com maior eficiência e, naturalmente, também com uma redução de custos que, efetivamente, é tão importante também para a qualidade de vida e para a qualidade das nossas famílias e para a fixação destas mesmas famílias nestes nossos territórios. O Programa de Apoio à Redução Tarifária dos Transportes Públicos da CIMI, Tâmega e Sousa, aquela que nós apresentamos, que a Autoridade de Transportes, que foi constituída em novembro de 2016, por delegação de competências no termos da lei, tem por objetivo, dentro desse ecossistema que é o PART, tem como objetivo principal, eu peço que me vão acompanhando, o utente, as pessoas. É preciso trabalhar para e com as pessoas, e este é o grande objetivo do PART. Será no país inteiro, mas muito mais neste território heterogéneo e disperso, como eu referi. E, portanto, no centro deste ecossistema está naturalmente os operadores de transporte, o plano de apoio criado pelo Governo, a nossa comunidade, um dos programas que une os 11 municípios. No centro da atenção estão as pessoas, porque é para essas mesmas pessoas, todos juntos, estamos a trabalhar. A dotação financeira para o ano 2019, numa dotação total de 1.854.959 euros, que oriundos do Orçamento de Estado, mais de 1.800.000 euros, e da comparticipação dos municípios de cerca de 45.000 euros. Bom, vamos às medidas específicas que são apresentadas por esta comunidade. As medidas do PART da CIM Tâmega e Sousa, que assentam em dois setores essenciais. Um primeiro setor, a redução das tarifas nos transportes públicos. Um segundo setor, aumenta na oferta dos serviços de transportes públicos, como iremos ver mais à frente. Relativamente ao primeiro setor, a redução das tarifas nos transportes coletivos, duas ações essenciais. Primeiro, a criação do passe CIM do Tâmega e Sousa, e uma segunda, a criação de títulos de 10 bilhetes pré-comprados e com uma redução tarifária de 50%. Conforme passo a explicar, a criação do passe CIM Tâmega e Sousa incide em três setores: os espaços urbanos, nomeadamente pensando na rede urbana que existe no concelho de Marco de Cadaveses e que terá um custo máximo por utente de 20 euros, nos espaços municipais e que abrange todo o território, todos os 11 concelhos, num custo máximo de 30 euros, e os espaços intermunicipais e interregionais, que se pretende que cada usufrutuário tenha um custo máximo de 40 euros.
Relativamente à segunda medida, ou à segunda ação, a criação do título de 10 bilhetes pré-comprados e com uma redução do tarifário a 50%, ele pretende dar cobertura, sobretudo, a públicos com viagens mais específicas dentro do seu território, seja ele municipal, seja ele intermunicipal ou mesmo regional, nomeadamente naquilo que é o acesso ao serviço de proximidade, seja a consulta de médico de família, seja a tratamentos, seja aos serviços de finanças, tribunais, enfim, um conjunto de serviços de proximidade que as pessoas podem adquirir, podem vir comprando este título de 10 bilhetes. Os 10 bilhetes pré-comprados também abrangem quer os transportes urbanos, municipais, intermunicipais e regionais. No aumento da oferta de serviços de transporte público, que é o segundo vetor da aplicação deste pacto, tem dois setores ou dois vetores essenciais. Primeiro, a implementação do projeto piloto Rede Tâmega e Sousa e a rede de transporte público a pedido. Relativamente ao primeiro, o projeto piloto da rede Tâmega e Sousa, pretende-se uma otimização da rede de transportes públicos rodoviários entre as sedes do Conselho e o Centro Hospitalar Tâmega e Sousa, conhecido como Hospital Padre Américo, e a interligação desta com a rede de transportes coletivos ferroviários. São milhares de frequências em consultas externas, em exames complementares de diagnóstico, de pessoas oriundas de todos os territórios do Tâmega e Sousa e que, naturalmente, com esta medida que se pretende implementar, com uma rede mais eficaz e mais eficiente, além da redução de custos, trará naturalmente conforto a quem já está fragilizado por questões de saúde e que dele tanto necessita. E uma medida que eu considero de absoluta importância, sobretudo para os territórios de baixa densidade. A rede de transporte a pedido. Uma implementação de uma infraestrutura técnica de gestão que tem com vista a criação de uma rede de transporte a pedidos para que possa servir, sobretudo, os territórios mais rurais, as aldeias mais dispersas, e todos nós sabemos que são centenas e centenas de aldeias, algumas com 40 pessoas a habitar, outras com menos, outras com pouco mais. São centenas dessas aldeias que vivem dessa dispersão geográfica, que é uma população normalmente envelhecida e que depende muito dos transportes escolares, quando eles ainda existem nessas aldeias, porque muitas das aldeias já não têm crianças, para que possam, como eu já referi anteriormente, ter a proximidade aos serviços públicos essenciais, às unidades de saúde, aos serviços municipais, aos serviços sociais, aos serviços de finanças. E, portanto, isto é fundamental para este interior com uma dispersão geográfica enorme, para territórios, dou o exemplo do Conselho de Sinfãs, 240 km², divididos por 14 freguesias, com centenas de aldeias, e esta rede de transporte a pedido, de facto, vai permitir suprir a grande dificuldade dessa população. Sem este programa de apoio à redução tarifária, isto não era preciso. E se o Governo já tinha dado sinais inequívocos e aplicado políticas naquilo que é o desenvolvimento e a valorização do interior, dá aqui mais um sinal inequívoco e nós agarramos esta oportunidade daquilo que é possível fazer. Este é o nosso plano, esta é a nossa ambição e é aquilo que nós pretendemos pôr em prática já a partir do dia 1 de maio. Há um outro objetivo que nós temos que concretizar. Se bem repararem, nós temos uma ligação muito próxima à área metropolitana de Porto. Conforme o nosso corredor corre, a nossa população assim também. Temos territórios de grande proximidade. Pouco mais de 15 minutos estão na área metropolitana de Porto, ou melhor, estão no centro de Porto, porque nós dividimos já com concelhos da área metropolitana. Outros estão mais distantes, mas a nossa ambição é de facto integrar este parte do Tâmega e Sousa este passinho Tâmega e Sousa, ao fim e ao cabo, na rede andante da área metropolitana de Porto, para que as pessoas cheguem à área metropolitana de Porto, usufruam desta oportunidade que nos é proporcionada pelo Governo, mas na área metropolitana de Porto, quer por questões de empregabilidade, quer questões de formação, nomeadamente os nossos estudantes, também possam ter apoio a essa redução tarifária que tão caro fica às nossas pessoas e tão importante é. Para finalizar, queria mostrar aqui alguns exemplos, o Paulo Pereira já o fez muito bem naquilo que é o território de Baião, mas queria apresentar aqui alguns exemplos daquilo que será o impacto financeiro nas nossas famílias, naqueles que vão usar estes vários mecanismos de apoio. De Baião, se virmos um passe da Iris para Santa Marinha do César, custa agora 93,5 €, passará a custar 30 €. De Sinfãs, centro do Conselho, para outra vila distante 20 km de Souzelo, de autocarro custaria hoje 72,5 €, passará a custar
30 euros, com a redução significativa que pudemos ver. A nível intermunicipal, um passe de Rezende para Penafiel de autocarro custa atualmente 131 euros, passará a custar 40 euros, numa redução de mais de 90 euros. Se olharmos, por exemplo, um passe de Sinfãs para Amarante, também de autocarro, custa mais de 128 euros, passará a custar 40 euros. Exemplo a nível regional, na nossa ligação, sobretudo com a área metropolitana de Porto, Baião-Porto de autocarro custa 131 euros, passará a custar 40. Baião-Porto de comboio, também um meio essencial de deslocação para a área metropolitana de Porto, custa mais de 160 euros, passará a custar 40 euros. Do Marco de Canavês para o Porto de autocarro, de 90 euros, passará a custar 40 euros. E do Marco de Canavês de comboio para o Porto, de 139 euros, passará a custar 40 euros. Senhor Primeiro-Ministro, Senhor Ministro, Senhor Secretário de Estado e todos os presentes, este é, quiçá, a melhor medida algum dia apresentada em Portugal naquilo que é a mobilidade, que é o acesso aos transportes públicos, e naturalmente só podemos estar satisfeitos com isso e deixar aqui publicamente o agradecimento por este extraordinário trabalho. Muito obrigado. Vai usar da palavra o Sr. Ministro do Ambiente e da Transição Energética, João Pedro Matos Fernandes. Sr. Primeiro-Ministro, Sr. Presidente da Câmara Municipal de Baião, que nos recebe, de facto, função da família do Américo Mágico, teria o discurso dizendo que é a primeira vez que cá venho, desde a última vez em que cá estive. De facto, têm sido algumas as que tenho vindo. Senhores Presidentes de Câmara, da CIMA, Dr. Miguel Sousa, muito particularmente o seu Presidente e Presidente da Câmara Municipal de Rezende, meus caros colegas de Governo, a todos os que vieram e se estiveram a juntar a nós, senhores deputados, Sr. Presidente da Assembleia Municipal de Baião. Eu concluo, se me permite, com a mesma expressão do Sr. Presidente da Câmara Municipal de Rezende, que diz que, de facto, nunca ninguém tinha feito tanto pela promoção da utilização do transporte coletivo em Portugal como aquilo que é esta decisão de reduzir de forma tão drástica, como viram com exemplos tão claros e tão concretos, o tarifário da utilização desse mesmo transporte coletivo. O nosso objetivo maior é mesmo o do combate às alterações climáticas, o de reduzir, assim diz o Plano Nacional de Energia e Clima, já em 40% para o ano 2030, as emissões provocadas pelo setor dos transportes. E porque ainda há muitos, infelizmente, que acham que o ambiente é uma preocupação que também se deve ter, mas normalmente até representa alguma carestia e algum investimento maior, o parte demonstra exatamente o contrário. Sim, qualquer governo, para concretizar as ambiciosas políticas que tem no combate às alterações climáticas, somos o primeiro país que no mundo disse querer ser neutro em carbono, em emissões carbónicas em 2050. Qualquer governo para o fazer tem que o fazer com ambição, mas tem que o fazer naturalmente percebendo que tem que ter apoio popular para concretizar as suas políticas. E o parte fecha mesmo esta quase quadratura do círculo, a de provar que é mesmo possível termos uma outra forma de nos transportarmos, emitindo muito menos gases carbónicos e fazendo isso com um ganho financeiro muito expressivo para as pessoas e para as famílias. Para aqueles que não acreditaram que o PARTE foi, desde a sua gênese, um programa para o país todo, hoje a demonstração está feita. E está feita muito para além disto mesmo, de ser um país para o país todo. Está feita no sentido de o Governo ter tido, por um lado, a ambição de o criar e, ao mesmo tempo, a humildade de reconhecer que nunca saberia desenhar para cada espaço territorial um programa como este que aqui foi apresentado. E se todas as CIMA têm, de facto, programas interessantes, competentes e que merecem ser vistos, não é por acaso o Sr. Presidente da Câmara Municipal de Rezende, e sobretudo, neste caso, de Sinfãs, peço a maior das desculpas, de Sinfãs, não é por me ter chamado José e eu ser João que me estou a vingar. De todo em todo. Foi mesmo muito erro.
Sr. Presidente da Câmara Municipal de Sinfãs e, sobretudo, neste caso, não voltarei a arriscar, Sr. Presidente desta comunidade intermunicipal, não é por acaso que aqui estamos, é porque nesta vontade que o Sr. Primeiro-Ministro exprimiu de, fora das áreas metropolitanas de Lisboa e Porto, assistir à apresentação do programa, o Sr. Sá José Mendes e eu logo lhe dissemos, de facto, a CIME do Tâmega Sousa tem mesmo um programa bem construído por aquilo que é em concreto e pela pluralidade das medidas que tem. De facto, o reconhecimento de que nestes territórios existem muitas deslocações ocasionais, ou pelo menos não programadas, quando nas áreas metropolitanas é obviamente completamente diferente. O reconhecimento de que há polos de atração, como seja o Hospital Central que existe neste espaço. O acreditar que é mesmo importante desenvolver o transporte flexível, que aliás é também já uma criação deste Governo, e dar um apoio concreto. O transporte flexível é mesmo uma forma de suprir as necessidades do transporte a pedido. E por isso, de facto, este projeto é mesmo um projeto da maior relevância e um projeto que reconhece também não só aquilo que são as características próprias da mobilidade deste território, mas a proximidade a um centro com uma maior força centrípeta, que é a área metropolitana do Porto, e por isso concretizar também essa redução dos passos para essa mesma área central. São estas propostas diferentes e ajustadas a cada CIME que só cada CIME poderia saber desenhar e onde nós próprios, no nosso Ministério, nos sentimos muito orgulhosos com a criação do Fundo de Transporte e com a capacitação técnica destas mesmas comunidades intermunicipais que estavam hoje em todo o país com a capacidade certa para poder responder aos desafios técnicos também que lhe foram lançados. Este é o momento-chave que antecede um outro momento-chave, que é o do lançamento do concurso para as concessões do transporte rodoviário. Sim, agora já há estabilidade no que aos preços poderão vir a ser. Existem claramente autoridades de transporte que se assumiram e este papel, ou melhor, este desafio, acho que foi da maior importância para que estas mesmas autoridades de transporte pudessem dar aos seus concidadãos e ao país todo a resposta de fez bem o Governo em descentralizar esta competência, e este é mesmo o momento de planear uma nova rede até ao final deste ano para que do próximo concurso resulte uma rede muito mais robusta. Este é então, a caminho do fim deste meu discurso, o momento da mudança. Este é então também o momento do compromisso. Este é o tempo de nos atrevermos a repensar o conceito de desenvolvimento sustentável. O conceito de desenvolvimento sustentável, que tem já mais de 30 anos, pretende colocar numa mesma prateleira, e na altura fê-lo muito bem, as questões económicas, as questões sociais e as questões ambientais. Mas 30 anos passados temos que perceber uma coisa, é que as questões económicas e as questões sociais são sempre cíclicas e são passíveis de regulação. As questões ambientais não são. As questões ambientais são sempre consequência das opções que nós fizermos no domínio económico e no domínio social, e essas são aquelas que verdadeiramente não se regeneram. E por isso são tão importantes os projetos que a Câmara de Baião tem e que certamente outras autarquias aqui também têm, no sentido de construir uma sociedade que cresce restaurando recursos e valorizando o território, porque de uma vez por todas, se há 30 anos atrás o ambiente ganhou o estatuto de prateleira de cima a par da economia e das questões sociais, temos absoluta certeza de que este é mesmo o tempo do ambiente subir ainda mais um degrau, até porque já ninguém tem dúvidas que aquilo que mais ameaça o crescimento da economia e, consequentemente, que mais perturba a justiça na sociedade é mesmo a degradação das condições ambientais. Senhores Presidentes da Câmara, Senhor Presidente da CIME e Presidente da Câmara de Sinfãs, muitos parabéns pelo vosso trabalho. Muito obrigado. Tem a palavra Sua Excelência o Primeiro-Ministro António Costa. Bom dia a todos, Srs. Presidentes da Câmara e da Assembleia Municipal de Baião, Sr. Presidente da CIME de Tâmega Sousa e Presidente da Câmara Municipal de Sinfãs, demais Senhora e Senhores Presidentes das Câmaras aqui presentes,
senhoras e senhores deputados, colegas de governo, bom dia a todos. Eu pensei que em política muitas vezes é preciso ver para crer. E depois tantas vezes repetida a mentira de que a redução do custo dos transportes era só para as cidades de Lisboa e Porto, ou quando muito para as áreas metropolitanas de Lisboa e Porto, não há nada como estar aqui, no coração do Tambo Guiçosa, para ver que é mesmo uma medida para todo o país. E, de facto, este programa foi criado para todo o país, mas à medida de cada região do país. Por isso, do conjunto das 21 comunidades intermunicipais, todas aderiram ao programa. Cada uma com o seu programa específico e nem todas com o programa a entrar na mesma data. Das 21 CIMs, 15 entrarão com o programa em vigor já na segunda-feira, dia 1 de abril. Uma outra entrará em vigor com o programa no dia 15 de abril. E as 5 restantes, como esta do Tambo Guiçosa, arrancarão com o programa no dia 1º de maio. Nem todas entrarão com o programa integralmente em vigor na mesma data. Por exemplo, na área metropolitana do Porto, o passo para estudantes só entrará em vigor no início do próximo ano letivo. Mas mais importante de tudo é que esta redução existe em todo o país, para todas as famílias, mas à medida específica das necessidades de cada área metropolitana ou de cada comunidade intermunicipal. E por isso, como repararam neste caso, este programa não se destina só à redução do custo tarifário. Pelo menos 40% pode ser alocado a uma dimensão muito importante que é o aumento da oferta. Porque sabemos bem que a oferta de transporte público não é a mesma em todos os locais do país. E que as necessidades de oferta também não são as mesmas em todos os locais do país. Seguramente, nas grandes áreas metropolitanas é necessário identificar a rede de metro. Seguramente, nos espaços mais rurais, é necessário assegurar transporte flexível para as aldeias mais remotas, mais distância, de menor densidade, onde as deslocações são menos frequentes, mas quando elas são necessárias, é absolutamente fundamental assegurar a possibilidade dessa mobilidade. Temos, por isso, um programa que é não só um programa amigo do ambiente, um programa amigo das famílias, amigo da economia, mas também um programa muito amigo da coesão territorial. E é um programa amigo da coesão territorial porque permite reforçar, efetivamente, o direito à mobilidade de todos os cidadãos em qualquer zona do país. E permite aos autarcas de cada um dos municípios, de cada uma das CIMs, de cada uma das áreas metropolitanas, desenharem a sua rede de transportes, desenharem as oportunidades de transporte e deslocação em função das dinâmicas de desenvolvimento territorial. É evidente que nesta comunidade intermunicipal, em grande parte do território, os movimentos predominantes são os movimentos pendulares relativamente à área metropolitana do Porto. Mas o facto de passarmos a ter um título que abrange o conjunto destes territórios gera também a oportunidade de se desenvolverem outros tipos de relações que hoje são pouco frequentes, mas que poderão passar a ser muitíssimo mais frequentes. Desde logo para o lazer, para o fim de semana se poder visitar este concelho ou experimentar este prato naquele outro concelho. Ir ver este concerto aqui ou aquela exposição ali. Visitar um parente ou um amigo que já não se vê há muito tempo e que vive até num concelho de um distrito diferente e que agora se pode fazer com maior comunidade, a menor custo, utilizando também o transporte público. E isso tem um potencial imenso de transformação do conjunto do território. Porque os territórios são feitos das relações que estabelecemos uns com os outros, que se estabelecem entre as diferentes partes do concelho. E seguramente, quanto maiores oportunidades existirem de relações de mobilidade no interior da CIM, menos dependentes estarão da centralidade da área metropolitana do Porto. E este será também um fator importante de atratividade, de modernização e densificação das relações no espaço desta CIM. E esta CIM é particularmente representativa,
Porque, como aqui foi dito, é uma CIM que tem uma enorme diversidade sociológica e urbana, de uma enorme diversidade da sua distribuição entre 3 distritos e onde, portanto, a intensificação desse relacionamento é da maior importância. Queria, por isso, felicitar os senhores Presidentes de Câmara desta CIM, o Presidente da CIM em particular, pela forma como assumiram esta nova competência e também agarraram esta nova oportunidade. Porque esta é a demonstração de que a descentralização é, de facto, essencial para podermos melhorar a qualidade das nossas políticas públicas. Ao Estado compete fazer aquilo que lhe compete, definir os grandes eixos de desenvolvimento do país. Até 2050 temos que atingir a neutralidade carbónica. Para o fazermos, temos de promover cada vez mais o desenvolvimento do transporte público. Compete-nos dotar e criar os instrumentos financeiros para que estas políticas possam ser execuíveis. E por isso mobilizamos neste Orçamento de Estado para este ano 104 milhões de euros para poder ser criado este programa de apoio à redução tarifária. Mas depois, o desenho em concreto da medida, qual é a redução em concreto que deve existir? Com toda a franqueza, quem está cá sabe muito melhor do que quem está lá. Porque conhece o território, conhece as pessoas, conhece as especificidades, sabe-se o melhor é ter um passo para estudante ou um passo para os mais idosos. Se deve ser um passo com o mesmo preço, independentemente da idade. Se deve ser um passo que privilegia a relação pendular à área metropolitana ou que deve privilegiar as mobilidade no interior de cada um dos concelhos. Se a oferta deve ser aumentada, criando novas carreiras regulares, ou se deve ser com transporte flexível, como este do transporte a pedido. É a especificidade deste conhecimento que só os municípios podem ter e que nenhum governo alguma vez terá. E é por isso que, trabalhando em equipa, nós podemos fazer melhor. É por isso que a descentralização não é a desresponsabilização do Estado relativamente ao cumprimento das suas obrigações. É só uma melhor forma de podermos, em conjunto, fazer mais e melhor ao Serviço de Portugal e aos serviços portugueses, e por isso queria agradecer do fundo do coração o trabalho que fizeram e aquilo que hoje aqui apresentaram e que no dia 1 de maio entrará em vigor para todos os municípios destes 11 concelhos. Por isso, parabéns, Sr. Presidente, parabéns, Senhora e Senhores Presidentes. Uma última palavra, se me permitem, fora da agenda, mas que estando aqui em Baião não podia deixar de fazer. Que, sem prejuízo do mérito e do agradecimento que faço sempre a todos os membros do Governo, e em particular, neste caso, àqueles que estiveram diretamente envolvidos neste programa, mas estando aqui em Baião, não queria deixar de dar público testemunho e agradecimento pelo trabalho extraordinário, de grande dedicação ao serviço público, com uma enorme dedicação e disponibilidade para estar próximo das pessoas, onde quer que elas se encontrem e em que condições elas se encontrem. Muitas vezes, em situação de próprio risco da sua segurança pessoal, tem sido o trabalho desempenhado pelo José Luís Carneiro, enquanto Secretário de Estado da Comunidade Portuguesa. Estando aqui na sua terra, não queria deixar de o dizer publicamente, porque da Venezuela a Moçambique, nos dias mais difíceis, nós temos sabido que tem sabido ser um grande autarca, não só já neste território de Baião, mas à escala global, porque é um presidente de cada um dos portugueses, onde quer que ele esteja. Muito obrigado, Sr. Luís, pelo seu trabalho e muito obrigado. Pedimos ao Sr. Primeiro-Ministro que permaneça no palco. Pedimos também aos Srs. Presidentes das Câmaras, Secretários de Estado e Ministros que se juntem no palco para uma fotografia de grupo.
Com a permissão de Sua Excelência o Primeiro-Ministro, damos por encerrada a cerimónia. Agradecemos a vossa presença. Obrigada e bom dia.